Tá se sentindo inseguro, tá se sentindo talvez com aquela sensação de inadequado, muitas vezes se comparando constantemente com outras pessoas, seja com aquelas pessoas próximas de você ou nas redes sociais, bem, talvez aqui, né, Afonso, você esteja indo para um caminho da autoestima tóxica. E no vídeo de hoje, descubra com a gente como sair dessa cilada do narcisismo, do egocentrismo, da comparação, da dificuldade de reconhecer erros, que são alguns dos sinais dessa autoestima tóxica. Neste vídeo, nós vamos explorar os perigos da autoestima tóxica e apresentar uma alternativa, que é a autoaceitação. Feita a promessa, bora se apresentar agora. Eu sou o Fábio Chan. E eu sou o Guilherme Afonso. E esse aqui é o Além do Consultório, essa parceria entre nós dois psicólogos clínicos, que temos como objetivo, né, Afonso, trazer algumas informações extremamente importantes à nossa perspectiva, que muitas vezes estavam presos ali dentro do setting terapêutico, para aqui, para o YouTube, para as redes sociais, para que você possa ter acesso. Exatamente, Fábio. Hoje a gente vai bater nos temas que mais nos incomodam, que é a autoestima. Um conceito que tá em livro de autoajuda, tá em todo vídeo que você vê no TikTok, no Twitter, no Instagram, no YouTube mesmo, e muitas vezes tem várias problemáticas por trás que a maioria das pessoas não cita. Afonso, tem uma das coisas para quem produz conteúdo na internet que é o seguinte: você quer conseguir produzir conteúdos que sejam indexáveis, ou seja, que as pessoas procurem ele, né? E eu falava assim, Afonso, autoestima é um tema que o pessoal procura, né? É um dos temas mais procurados, inclusive nas redes sociais, no YouTube. Eu falei assim, acho que é um tema que a gente deveria falar sobre isso. E o Afonso, de braço cruzado, assim, Não fala sobre autoestima, eu não gosto sobre esse tema. falei, não, Afonso, a gente vai falar mal da autoestima. Aí o Afonso abriu um sorriso, né, Afonso? Porque vamos lá. Eu acho que esse aqui é um ponto importante, né? Como a autoestima é um tema extremamente difundido em livros de autoajuda, como estava falando, nas próprias redes sociais, né? Quantos podcasts, programas tem por aí falando sobre isso? E por quê, né, Afonso? Por que esse aqui talvez é um tema tão procurado pelas pessoas? Uhum. É bom a gente começar por esse tópico, porque ele nos ajuda a reconhecer algo que é muito comum à maioria das pessoas, né? Todos nós queremos nos sentir especiais, queremos nos sentir amados, queremos nos sentir pertencendo a algum lugar, a algum grupo, e isso é totalmente normal. E na busca dessa aceitação, na busca desse pertencimento, muitas vezes a gente vai esbarrando em obstáculos, barreiras, dificuldades totalmente naturais também. Perceba aqui que eu estou fazendo um esforço muito grande para normalizar e tornar muito comum essa busca por querer ser especial, querer ser amado, querer ter um lugar, querer pertencer. E também é tão natural quanto esbarrar em obstáculos na busca por essa aceitação, por essa sensação de pertencimento. Entretanto, como vivemos numa sociedade capitalista, essa dor foi enxergada como uma oportunidade de mercado. Então, nós vamos ajudar as pessoas a se sentir pertencendo, se sentir especiais, de que forma? Ajudando elas a desenvolver a famigerada autoestima sobre a qual a gente vai falar hoje aqui, né? Então, acho que o primeiro ponto do porquê é tão indexado, Fábio, nas redes sociais e no YouTube, o termo autoestima, ele é tão indexado porque vende. Ele é tão indexado porque ele toca uma necessidade, uma dor das pessoas. Essa aqui é uma das respostas. E essa grande dor, né, Afonso, ela tem um respaldo em algo teórico, que é essa nossa necessidade pela aceitação e pertencimento, né? Nossos somos animais divididos em grupos sociais com hierarquia e tem uma máxima que fala, né? Todo mundo que está no topo desses grupos sociais e hierarquias, ele tem menos chance de ser rejeitado, ele tem mais chance de ser aceito pelos outros, os seus demais. E todo mundo tem essa necessidade por fazer parte de um grupo, de uma comunidade, família, grupo de trabalho, amigos dentro dos seus hobbies. A gente foi traduzindo essa questão simbólica de fazer parte de um bando para essas construções sociais que nós temos atualmente na nossa sociedade. Então, esse intuito, a gente pode traduzir até como esse instinto de sobrevivência, de pertencer, fazer parte de um grupo, ele encontra aqui, então, uma conexão com a autoestima, porque
Quem de nós não quer fazer parte, porque isso daqui é como se fosse para o nosso cérebro uma resposta a sobreviver, a se manter vivo, eu me manter dentro de um coletivo. E aí, Afonso, como que a gente geralmente explica isso dentro do consultório, né? Se a gente fosse sintetizar isso daqui, um grande resumo que a gente geralmente passa isso dentro do consultório. Boa, eu acho que eu enfatizaria o quanto é normal, Fábio, essa busca por se sentir especial, se sentir valorizado, se sentir incluído, a busca por sentir que pertence. E também enfatizaria essa questão de que é normal e é natural porque é herdado dos nossos antepassados do homem primitivo, né? Nós não somos animais com grandes garras ou grandes presas, então o que nós tínhamos de mais poderoso para nos manter vivos, né, para fazer com que a gente sobrevivesse, era justamente a coesão do grupo. Estar dentro de um grupo, ser aceito por um grupo. O contrário disso seria o mesmo que a morte, né? Então eu enfatizaria isso como resumo no final desse tópico com o paciente. E Afonso, a gente não está falando de morte física, mas que é uma morte simbólica, as pessoas que são rejeitadas por aí. E o quanto isso dói nas pessoas, a sensação de rejeição, enquanto elas fogem disso, é gigante. Tanto que a gente vê também por aí várias buscas de como não ser rejeitado e como superar o ex e tudo mais. Mas pro dia de hoje, Afonso, vamos lá. Se eu quero ser aceito e pertencer a um grupo, tem que ter um parâmetro isso daqui, tem que ter algum critério. Então, da onde eu tiro características que eu acho que o bando, que o coletivo vai gostar, que o coletivo vai querer ter perto, que é gostosinho para as outras pessoas, então é gostosinho ter eu perto junto com elas, porque eu tenho aquela característica. Da onde a gente tira esses padrões aqui, que muitas vezes são até vinculados com isso que a gente está chamando de autoestima? Muito bom, muito bom. Tem um filósofo que fala que o homem é um animal político, né? Mas a gente poderia aqui mudar essa frase e falar que o homem é um animal cultural, o homem é um animal da cultura, né? Nós estamos imersos em cultura, nós reproduzimos e produzimos cultura, né? Então, assumindo que nós estamos sempre inseridos numa cultura que a gente pode resumir aqui como noções de práticas do que é bom, do que é ruim, noções de como se fazer determinadas coisas ou como não se fazer determinadas coisas, a gente vai tirando essas noções do que é valorizado e do que não é valorizado através das nossas experiências em diferentes ambientes que vão reproduzindo essa cultura. Começa no ambiente familiar, depois escola, amizades, trabalho, livros, revistas, jornais, desenhos, novelas, filmes e séries. Tudo isso vai contribuindo para que a gente vá assimilando aquilo que é desejável e aquilo que não é desejável. Muitas vezes, conforme inclusive a gente viu num dos livros que a gente está lendo no Clube do Livro, né, Fábio? Muitas vezes isso nos é ensinado, inclusive, de forma violenta nesses ambientes, Sim. onde a gente é humilhado, onde às vezes a gente sofre violência moral, violência psicológica, às vezes violência física, mesmo como fonte dessa violência, tendo nossos pais, que eram pessoas que muitas vezes tinham que nos proteger e preservar, né? E a Elisama, que é a autora do livro que a gente está lendo agora, que é Conversas Corajosas, ela vincula boa parte dos trechos do livro dela à comunicação não violenta. E uma das coisas que se diz é como, na comunicação não violenta, como a linguagem ela é extremamente preconceituosa em dizer que algo é bom e algo é ruim. Então, fulano é inteligente, fulano é burro, fulano é bonito, fulano é feio, fulano é competente, fulano é incompetente. Então, a nossa própria linguagem, a maneira como a gente se comunica, estrutura, vai gerando esses rótulos, e alguns desses rótulos que a gente vai associando a nós são bem vistos ou são mal vistos na sociedade. De novo, separando aqui. Uma das coisas que a gente está muito acostumado, né, são os vencedores, né, Afonso? Ou os perdedores, por exemplo. Né? Em uma sociedade capitalista como a nossa, quem tem um sucesso financeiro é bem visto. E as pessoas vão querer se associar às pessoas que têm um sucesso financeiro, uma segurança financeira. Contrapartida,
quem não tem um poder aquisitivo, quem passa dificuldades, tem uma insegurança financeira, isso é mal visto. Eu não quero estar associado a esse tipo de imagem e os rótulos que possam estar vinculados àquilo. Olha como, de novo, essa nossa autoimagem, ela é construída muitas vezes pela nossa linguagem e a cultura na qual a gente pertence. E aí, Afonso, vou voltar aqui. Como que você, então, diria isso aqui dentro do consultório de novo, Afonso? Você que adora os resumos breves aqui, como você traria isso para o consultório? Muito bom. Então, basicamente, para responder, da onde saem essas características valorizadas que as pessoas se identificam e ficam buscando? Elas saem da cultura. Uma cultura que a gente está inserido, embebecido nela, em cada uma das situações que a gente vive, desde bebezinho até a idade adulta e idoso, passando pelo ambiente escolar, pela família, pelas amizades, por trabalhos e também por produtos culturais. É daí que nós vamos aprendendo, e muitas vezes de maneira agressiva e violenta, o que é valorizado e importante e o que não é valorizado e importante na nossa cultura, né, Fábio? Sim. E aí, para ajudar você nisso daqui, a gente pensou no exercício. Mentira, Afonso, a gente não pensou no exercício, a gente está chupinhando o exercício aqui da autora do livro Autocompaixão, a Christine, que é inclusive um potencial livro aí para o próximo clube do livro nosso. E ela tem um exercício lá no capítulo 2 que ela vai falar sobre como a gente às vezes tem uma autoimagem distorcida e muitas vezes vinculada a essas características da cultura. Então eu vou pedir para você agora, são 3 listinhas que a gente vai fazer de 5 itens, de 5 características suas, mas cada uma delas aqui vinculada a algo que você percebe em você, seja acima ou abaixo da média. Então vou fazer o seguinte, primeiro a gente vai fazer algumas características que é uma lista de 5 traços valorizados culturalmente que você está acima da média. Então você vai colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e você vai escrever um traço que valorizado culturalmente que você que está ouvindo, a gente percebe que você é acima da média, acima das outras pessoas. Pronto. Agora a gente vai para o ponto 2. Você vai fazer uma lista de 5 traços valorizados culturalmente que você está na média, ou seja, que você é medíocre. Não sou nem bom nem ruim, olha a comunicação aqui. Mas é isso, eu sou mediano nessas características aqui. De novo, características da nossa cultura que você percebe em você que você é mediano. 1, 2, 3, 4, 5. E a terceira parte é: faça uma lista de 5 traços valorizados culturalmente que você está abaixo da média. Ou seja, de novo, características da sociedade, mas que você percebe em você que você é abaixo da média. Você não é nem mediano, é abaixo da média também. Pronto. E desse exercício aqui, Afonso, você fez esse exercício aqui quando você estava lendo, né? Então, vamos lá, justificativas aqui de como que se conecta com o próximo ponto agora. Fiz o exercício, Fábio, inclusive, se a gente escolher esse livro para a próxima temporada do Clube do Livro, vai ser muito legal, porque é um livro cheio de exercícios, e senti dificuldade. Senti dificuldade porque eu fui fazendo ali os primeiros traços que a gente considera acima da média, até rolou bem, os traços que eu considero que estão dentro da média, também não foi tão difícil, mas os traços que eu considero abaixo da média foram mais desafiadores. E aí, Afonso? Será que essa dificuldade de falar das características aqui que você é abaixo da média perante a sociedade tem a ver com alguma dessas distorções que são criadas com o culto que existe da autoestima sempre tendo que ser boa, esse busco da autoestima elevada, porque a gente vai criando algumas distorções em relação às outras pessoas para tentar sustentar sempre essa estima elevada? Isso, inclusive, pode levar a 2 grandes riscos, né? Que inclusive estão nesse mesmo capítulo. A autora ela vai falar sobre um efeito que existe, né? E eu não consigo pronunciar esse nome, Afonso. Que efeito é esse que ela coloca aqui no capítulo 2? Exato, Fábio. E um deles, que inclusive é trazido nesse capítulo, se chama Efeito Lake Wobbegong.
Eu também não sei. Então vamos lá. Exatamente, Fábio. Um desses termos que você acha impronunciável é o efeito Lake-Wobegon, e o outro que inclusive tem nesse mesmo capítulo, que é a comparação social descendente. Nós vamos falar dos dois daqui a pouco, mas é válido uma crítica aqui, né? Por que a gente trabalha com a ideia de que o desenvolvimento de autoestima e os programas que se dedicam ao desenvolvimento de autoestima, eles têm um caráter problemático ou tóxico, como a gente falou no início do vídeo. A gente acredita que eles têm um caráter problemático ou tóxico porque, da forma como eles são desenvolvidos, eles rejeitam grande parte dos nossos defeitos, eles rejeitam grande parte das nossas imperfeições, portanto, eles nos crivam, né? Eles nos separam de boa parte da nossa natureza humana. Isso aqui é muito importante, tá? Eles negam boa parte da nossa natureza humana, gerando a possibilidade de a gente cair em algumas armadilhas. Dentre elas, uma experiência narcísica, onde eu começo a ficar muito autorreferenciado e achar que aquilo que é belo é aquilo que é parecido comigo. Um certo egocentrismo, onde, já que eu neguei a minha natureza humana, eu não consigo mais pensar nos outros como humanos, assim como eu. Então eu começo a pensar muito mais em mim do que nos outros. Uma certa favorece, de certa maneira, também o preconceito e a discriminação. Se eu estimulo as pessoas a olharem suas próprias características como muito positivas, tem um efeito colateral aqui. Talvez eu comece a olhar as características que não são parecidas comigo como muito negativas. Se eu estimulo pessoas loirinhas, de pele branca e de olhos claros a gostarem muito de como elas são, talvez eu esteja favorecendo que eles pensem que aquilo que não é parecido com eles não seja tão bom assim, né? E aí, né, Afonso, cai nessas duas armadilhas que é, para eu tentar sustentar essa visão positiva, eu provavelmente vou cair na armadilha de inflar demais o meu ego ou difamar a imagem da outra pessoa. Bora lá. Quais são então essas duas armadilhas? Boa, boa, Fábio. A primeira armadilha é esse efeito Lake Wobegon, ou Wobegon, que é impronunciável, mas que tem a ver com o fato das pessoas terem uma tendência a se sentirem superiores ou hipervalorizarem alguns traços de personalidade ou algumas qualidades, né? Eu achei muito bom porque tem um exemplo aqui, uma pesquisa mostrou que 85% dos estadunidenses pensam que estão acima da média em termos de convivência. 94% dos membros do corpo docente de faculdade se consideram professores melhores do que seus colegas, e aqui, pasmem, 90% dos motoristas se julgam mais qualificados do que seus colegas de estrada. Mesmo pessoas que acabaram de causar um acidente e se acreditam motoristas melhores. Então, isso Aqui aqui no é Brasil importante. também. Eu não sei quais são as estatísticas brasileiras, mas em relação ao trânsito, eu tenho certeza que também é assim que a gente se vê. E aqui tem um problema estatístico muito grande, que é um problema de se todo mundo se acha acima da média, então essa é a nova média. Então ninguém está acima da média, né? Temos um problema matemático aqui. Eu me lembro de um programa, um café filosófico, eu acho, que o Leandro Carnal ele pede para as pessoas levantarem a mão quem se achava alvo da inveja. E todo mundo levanta a mão. E aí ele fala: ah, legal, então aqui quem é invejoso? E ninguém levanta a mão. Ele fala: a conta não fecha. É muito bom. Então aqui a conta não fecha também, né? E geralmente essa distorção de você supervalorizar e se achar melhor do que a média leva a alguns problemas, né, Fábio? Exato, Afonso. Uma das que a gente listou aqui no dia de hoje é, por exemplo, perder a oportunidade de aprendizado e desenvolvimento. A inflexibilidade psicológica, ou seja, levada a uma estagnação, ou se eu não percebo que eu preciso me desenvolver ou que existe um problema comigo, pronto, eu fico estagnado aqui. A incapacidade de reconhecer os erros e pedir desculpas, e quanto isso aqui vai trazendo prejuízos sociais, né? Afinal de contas, se o problema é o outro, o inferno é o outro, nunca é comigo. Isso aqui vai afastando você, ou criando conflitos sociais, e a maior chance de assumir risco desproporcionalmente grandes. Esse aqui me pega, Afonso. Eu fui um desses aqui, inclusive financeiramente falando, de achar que não, tudo vai dar certo, o problema não é comigo, eu consigo. Eu sei, Afonso, sobre o mercado financeiro, Afonso, eu sei mais fazer day trade do que esses caras que estão trabalhando há anos, Afonso.
E isso é um problema seríssimo de envolver em riscos, né, muito grande. Pronto, Afonso, e se não é essa armadilha de eu inflar meu ego, a gente vai para outra, né, que é abaixar as características, o potencial da outra pessoa. Perfeito, Fábio. Perfeito, Fábio. E a isso a gente dá um nome de comparação social descendente. Quando eu começo a enxergar as outras pessoas ao meu entorno sob uma espécie de luz negativa que faz com que eu ressalte tudo que elas têm de negativo. E eu fique pensando no que elas têm de negativo e eu fique, inclusive, às vezes trazendo nas conversas que eu tenho, muitas vezes até pelas costas das pessoas, o que os outros têm de negativo, né? Como uma tentativa de me sentir melhor em comparação a eles. Só que isso acaba também trazendo um problema que são a gente se sentir isolado dos outros, né? Porque pensa, se eu sou tão bom assim e eu fico batendo na tecla de que eu sou muito bom a custos sociais, inclusive, e eu fico rebaixando os outros para também tentar me sentir bem, acabo tendo uma sensação de que eles são os outros, eles são diferentes de mim, fazemos parte de grupos distintos. E no final das contas, eu estou sozinho aqui nesse grupo, enquanto todos eles estão lá no outro, né? O que traz uma sensação de profundo mal-estar, isolamento e solidão para a maior parte das pessoas que têm esse desenvolvimento de autoestima problemático que a gente vem falando aqui. Sim, Afonso, e me fez lembrar agora, assim, que eu já vi tantas vezes isso acontecendo no consultório, né? Eu não atendo casais, mas eu atendo uma pessoa do casal, né? E pessoas que têm essa dificuldade para sustentar uma boa estima, às vezes o quanto ela é um vilão na vida do seu parceiro. Porque ela não consegue manter lá esses rótulos bonitos, essa imagem bonita, então ela tem que ficar diminuindo constantemente o seu parceiro para que ele fique no mesmo nível, um nível um pouco abaixo. Então, de vez dela, por exemplo, como a gente falou em cima, buscar alguma coisa que ela vá se desenvolver, não, pelo contrário, ela rebaixa, ela vai diminuindo o outro para que então o nível dela não fique dispare com o seu próprio par. Isso, claro, eu estou falando dos relacionamentos íntimos, né, dos casais aqui, mas o quanto isso acontece em relacionamentos como as amizades, no trabalho, onde já é um ambiente competitivo, a gente vê muito dessa característica acontecendo, né? Não é só o puxar o tapete, mas é como eu vou tentando diminuir o outro aqui. E aí, Afonso? De novo, se fosse no consultório, como que a gente deixaria claro essas duas armadilhas aqui que existem? Bom, Fábio, se eu fosse resumir isso na clínica, tentando ser o mais objetivo possível, eu diria que a autoestima ela é complicada justamente porque ela favorece alguns problemas como o egoísmo, uma perspectiva mais narcisista e talvez até estimule algo que a gente entende ali como o germe de ideias mais preconceituosas e discriminatórias, né? Dito isso, tem duas estratégias que as pessoas usam comumente para se sentirem melhores. Uma é supervalorizar as suas características, como os nossos motoristas que, mesmo se envolvendo em acidentes, avaliam a si mesmos de forma muito positiva, e as pessoas que fazem aquela comparação descendente, que acabam rebaixando os outros para se sentir melhor. No final das contas, isso traz várias consequências negativas, dentre elas a problemas sociais, onde os relacionamentos se tornam muito difíceis, como você mesmo trouxe, e essas pessoas muitas vezes se sentem solitárias e ansiosas, elas se isolam dos outros, né? E aí, né, Afonso, a gente vai agora para o final aqui e pensa assim, puxa, olha como essas estratégias muitas vezes afastam a gente do nosso grande objetivo. A gente começa a falar aqui dessa nossa necessidade de aceitação e pertencimento, do vivo em comunidade, e aí como muitas vezes eu negar as minhas falhas ou supervalorizar alguma coisa, isso muitas vezes vai nos afastar das pessoas. Dito isso, acho que a gente poderia pensar assim, qual que seria um caminho aqui, críticas talvez que a gente pudesse fazer então finais sobre a questão da autoestima. Muito bom, Fábio. Eu acho que a gente pode começar retomando o que a gente frisou no começo do vídeo, que é uma das coisas mais importantes e um dos primeiros passos que nós faríamos com os nossos pacientes no consultório e nós gostaríamos que cada uma das pessoas pudesse fazer que estão acompanhando a gente, né?
normalizar o fato de que é totalmente natural querer se sentir pertencendo, querer se sentir especial, querer se sentir querido, desejado, amado, incluído pelos outros. Isso é totalmente natural e buscar isso é totalmente compreensível. Não caia naqueles rótulos que falam que você é carente, que você é muito meloso, que você depende muito da opinião dos outros, você quer ser amado demais e que você deveria ser autossuficiente. Não caia nisso, porque isso, no fundo, acaba gerando as problemáticas que a gente trouxe antes aqui na nossa conversa. E muitas vezes, né, Afonso, vai fazer a gente querer negar umas feiuras nossas. E o que eu digo como feiuras? Poxa, às vezes a gente tem algumas características que são hipócritas dentro de nós. Muitas vezes a gente não tem um desempenho realmente na média. E às vezes é abaixo da média. Muitas vezes eu tenho algumas dificuldades que outras pessoas não têm realmente em relação a isso. Eu não consigo, talvez, aprender alguma coisa. Eu não tenho um nível técnico que X. Eu não tive as mesmas oportunidades realmente do que as outras pessoas. Eu não consigo ter o mesmo desempenho, mas nada disso me impede de querer ser amado. Nada disso me impede de querer ter aceitação e validação das outras pessoas ao meu redor. De novo, é essa associação que a aceitação e pertencimento está única e exclusivamente vinculado a características boas socialmente. Então esse aqui é o grande perigo, que vai fazer a gente não ter uma abertura para esses padrões de características não tão bem vistas socialmente, mas que também a gente não consiga trabalhar. E muitas vezes aqui a gente vai para um outro problema, né, Afonso, que é a gente achar que precisa ser alguma coisa para então fazer. Por exemplo, quantas pessoas estão querendo mudar de carreira? Tem um amigo meu querendo mudar de carreira, está repensando sobre 3 carreiras, só que ele percebe que ele tem que estudar. E ele fala assim, mas eu não sou inteligente, eu não sou bom, eu não sou muito sagaz assim, eu não sou autodidata, enfim. E olha que coisa, cara, olha que coisa. Dentre as características de profissão que ele está escolhendo, ele estava indo pela que ele tem que estudar menos. Porque olha só, se eu não sou bom em estudar, logo eu não consigo fazer o quê? Estudar. E aí eu não me comprometo com isso. Só que em contrapartida é isso, né? As pessoas acham que tem que ser inteligente para estudar. Não, para fazer alguma coisa, você não precisa ser algo antes. E essa característica das pessoas, muitas vezes vinculada a essa autoestima positiva, tóxica, eu preciso ser alguma coisa muito boa socialmente, para então eu conseguir realmente me engajar em coisas que são importantes, significativas, valorizadas para mim. Isso cria uma armadilha muito grande, porque eu não consigo viver a vida que eu quero viver antes de ser quem eu quero ser. E o pior é que ser o que eu quero ser depende de uma aceitação minha, de uma autoaceitação minha, de uma aceitação e validação dos outros. E olha que perigoso isso. Olha como você cria várias e várias barreiras aqui antes de realmente se comprometer com os comportamentos que você precisa, que você quer, que você deseja, que são relevantes para você. Então, acho que esse aqui é um dos perigos da autoestima, que é eu primeiro preciso ser alguma coisa, ou seja, ter uma autoestima elevada, para então me comprometer com realmente os meus objetivos, com aquilo que realmente vale a pena para mim. Que bonito, Fábio. É exatamente isso, né? Essa necessidade de se sentir bem para então fazer alguma coisa, né? Quantas vezes a gente vê isso também de maneira muito preponderante em casos de depressão, né? Os pacientes falam pra gente: não, mas eu não tô me sentindo bem, acho que eu não vou sair com os meus amigos. A gente fala: não, não, não é por aí. Você vai sair com seus amigos para depois se sentir bem. Você vai se sentindo mal mesmo. É por isso que a gente quer que as pessoas integrem a natureza humana delas e não neguem a natureza humana delas. Eu gosto quando você usa o termo feiuras, que é um termo que a gente empresta da Elisama, né, do livro dela Conversas Corajosas, que a gente está trabalhando no Clube do Livro, do Além do Consultório, que é legal isso, são feiurinhas. Ela usa às vezes no diminutivo, né? Só que são feiurinhas que todos nós temos e que se a gente não integrar elas na nossa identidade, no nosso self, no nosso ego, no nosso eu, independente da terminologia que a gente use, se você não integrar as suas feiurinhas, você será totalmente escravizado por tentar atender critérios impossíveis
de serem alcançados. E isso é o que a gente está chamando de autoestima tóxica. Ela é tóxica pra cacete. Por quê? Porque ela te aprisiona numa tentativa infrutífera de alcançar reconhecimento num nível impossível de outras pessoas que estão na mesma roda de hamster que você. Todos isolados, tristes e condenados a ficar correndo sem sair do lugar. E é o que eu e o Fábio desejamos para cada um de vocês, é que vocês consigam desenvolver estratégias de autoaceitação dessas feiurinhas, para integrar a sua identidade e, de fato, conseguir se engajar com o que é valorizado para você, né? E aí, né, como uma estratégia, como um aliado para chegar nesse processo de autoaceitação, muitas vezes você precisa ter o processo de autocompaixão. E agora, Afonso, se a gente estivesse vendendo livro, a gente estaria vendendo livro, porque eu estou com um livro aqui da autocompaixão da Christian na mão, mas é por isso que a gente escolhe, né, literaturas que realmente possam gerar mudança significativa na vida das pessoas, né? Quando a gente vai sugerir um livro aqui de autoajuda, a gente pensa muito sobre isso. E o processo de autocompaixão é uma excelente maneira, caminho, uma estrutura que ela cria ali para a gente chegar nesse processo de autoaceitação e não ter uma dependência disso que a gente está chamando dessa autoestima tóxica, dessa autoestima elevada e perfeita para realmente se comprometer e gerar mudanças naquilo que você quer fazer para sua vida. Se você quer saber um pouco mais sobre o Clube do Livro, o link está na descrição desse vídeo e nos conte aqui no comentário as suas características socialmente valorizadas na média. A gente não quer expor ninguém, a gente não quer que você coloque aquelas abaixo da média, a gente não quer gerar competição, todo mundo colocando aquelas acima da média. Coloque-as na média. E vamos bater um papo sobre como a gente se sentiu fazendo exercício. Boa! Beijo, até a próxima, pessoal. Obrigado por ter ficado com a gente. Beijão, gente. Até mais. Tchau, tchau.